Aceito, acolho e agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão. Aceito, acolho e agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão. Esse é um mantra que nós deveríamos repetir todos os dias, porque nós merecemos, nós somos suficientes. Mas, quando a gente deixa o ego nos conduzir, a gente sempre tem aquela sensação que a gente não é suficiente. Muitas pessoas têm dificuldades de receber elogios, de achar que são merecedoras, e muitas ficam com raiva quando as pessoas fazem um julgamento delas. A gente não deve julgar ninguém. A gente precisa aprender a aceitar as pessoas. Jesus Cristo não julgava as pessoas, ele apenas amava. E quando aconteciam as curas, ele falava: a sua fé te curou. Eu estou aqui com uma camiseta do Cura-te Universalista. Quando o amor guia, a missão floresce. E com a blusa da Brahma Kumaris, o seu ponto de equilíbrio. E eu estou aqui na oca da tribo Xamã, que é o meu ponto de equilíbrio. Não há como descrever o amor que a gente sente nessa egrégora espiritual da oca da tribo Xamã. Quantas pessoas esse espaço sagrado criado pelo Padrinho Laércio já salvou. Padrinho Laércio, quando comprou aqui esse espaço, quando iniciou o trabalho da oca, ele estava num processo de depressão. Ele começou para ele mesmo, de uma forma simples, mas a missão guiou. Quando o amor guia, a missão floresce. E a missão do Padrinho Laércio, aqui nesse plano terreno, é distribuir amor para as pessoas. Esse amor contagia tanto que mais pessoas são atraídas pela vibração do Padrinho, e com isso pessoas de luz. Todos somos pessoas de luz. E aqui a luz divina de cada um floresce. É um espaço que eu agradeço, agradeço, agradeço. Aceito, acolho e aceito, recebo e agradeço. E aprendi também, para a gente aprender, a gente precisa ouvir muitas vezes. Que a maioria do tempo a gente fica com a mente falando. A gente tem uma necessidade de falar, de se impor, de falar na reunião, de ter reuniões longas. E aqui numa das meditações, fala que os índios falam o silêncio é muito valorizado. E que a gente deve aprender a observar, escutar e depois agir. E quando a gente falar com as palavras suficientes, nem mais nem menos. E os índios também falam que aqui no Ocidente a gente fica interrompendo as outras pessoas. E lá, na cultura indígena, quando alguém está falando, você deve ouvir até o final. E caso você não concorde, você pode decidir não seguir, não concordar, e não necessariamente expressar que não concorda. Mas o respeito é deixar a pessoa falar até o final. Gente, não tem como descrever cada vez que eu venho aqui na oca da tribo Xamã. Minha 15ª consagração da Ayahuasca, que é uma medicina sagrada da floresta. E é uma jornada de muito
muita luz, mas também de muito trabalho com as nossas sombras, muita limpeza. Mas essencial, porque muitas pessoas passam a vida trabalhando, estudando, tentando um emprego, mas não percebem que a maior busca é a busca por nós mesmos. É a pergunta mais importante da nossa vida: quem sou eu? E cada vez mais eu tenho descoberto que a resposta é: eu sou. Não precisa ter uma resposta. Porque a mente, o ego, o ser humano sempre quer ter uma resposta. Mas a gente apenas é, assim como as crianças. Elas apenas são, elas sentem, elas vivem o momento presente. E é isso que a gente precisa aprender. Estar na natureza é lembrar um pouco de quando a gente é criança. O Padrinho Laércio, ele fica aqui muito tempo sozinho, porque os rituais acontecem a cada 2 semanas. E ele fala que às vezes ele para olhar uma flor e ficar apreciando. E esse é o segredo, a gente apreciar as pequenas coisas, valorizar cada pequeno gesto de atenção, agradecer a gentileza, agradecer a todo momento. Mesmo aquelas pessoas que nos criticam, porque de alguma forma elas estão trazendo um espelho para a gente aprender que a gente ainda precisa melhorar alguns aspectos da nossa vida. E silêncio. A dica é que a gente precisa ter uma pausa de vez em quando. E estou com 56 anos, daqui a 4 anos eu não vou mais pagar passagem de ônibus nem metrô. 60 anos, nunca poderia imaginar, parecia que estava tão distante, mas está logo aí. Uma das coisas que eu aprendi é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para reconciliar, nunca é tarde para perdoar. Tem uma frase famosa do Chico Xavier que é: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim. É isso que eu vejo aqui na Oca. Hoje foi a celebração do aniversário do Padrinho Laércio. A Oca já existe há 19 anos e os depoimentos foram maravilhosos. Depois vocês assistem lá no canal no Instagram, Céu Oca da Tribo Xamã. E só tenho a agradecer a você que acompanha meus conteúdos, agradecer a vida e lembrar que a nossa família é o nosso bem mais precioso, nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros, companheiras, marido, mulher. A gente precisa agradecer a todo momento. E é isso que aqui eu encontro. A gente sente um amor que todos temos dentro da gente. E foi aqui que eu aprendi a amar de verdade, a sentir um amor profundo. E como diz aqui na Oca, aqui é só o começo. A gente vai para a vida real, para os encontros, aplicar o que a gente aprende aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu convite para você é respirar
e recitar o mantra. Eu aceito, recebo e agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão. E lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus, que sempre foram simples. Amor, compaixão, humildade, perdão. Mas a gente escolheu um caminho mais difícil, que foi o caminho da dor e do sofrimento. Mas fica o convite para começar agora. Coloque no seu dia, sempre que tiver um contato, a todo momento, com qualquer pessoa, e quando você for tomar uma ação, sempre se lembre que em cada encontro com qualquer pessoa é um momento único. Que existe uma filosofia japonesa chamada Ichigo Ichie, que é uma vez um encontro. Essa filosofia ensina a valorizar cada momento, cada encontro como um momento único. Então, quando você estiver com alguém, por mais que você esteja ali numa situação de conflito, respire e lembre-se que a gente deve a todo momento sair de um encontro e a pessoa deve sair melhor, mais serena, mais em paz do que quando entrou. Então, ao invés de querer estar certo em todas as situações, se a gente souber usar o caminho da nossa alma, ao invés de você buscar sempre estar certo, busque melhorar as conexões. Porque é isso que a alma busca, reconectar com as pessoas, reconectar conosco. E a nossa alma é quem vive os nossos propósitos e nossos valores. E o ego, a nossa mente, são muito importantes. Mas eles são servos fiéis, não são os mestres. Nós somos os mestres de nós mesmos. Gente, esse é o espaço da Oca da Tribo Xamã. Quem me acompanha já sabe que é o meu espaço sagrado, uma das minhas famílias espirituais. É que eu tenho mais carinho, porque é aqui que eu aprendi a me conectar com minha espiritualidade e com Jesus Cristo. Gratidão, gratidão, gratidão.